Seja bem-vindo ao meu canal. Todo o dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. Falar e praticar. Foi pagar uma conta, todo o dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. Lembra sempre de fazer doações. Todos nós temos karmas pendentes. E se a gente puder quitar as nossas debilidades, dívidas, sei lá como queira chamar, diante do universo é bom. Porque nós temos uma história para trás, né? Vamos falar do Sol e Lua para Virgem. O início de 2023, algum virginiano e virginiana poderá enfrentar alguns problemas na saúde, tá? Problemas simples, como resfriado, até porque que Mercúrio está retrógrado, é o carca de vocês, né? Mas nem sempre Mercúrio, ele fala para a gente rever algumas coisas, tanto do passado, de família, documento, residência, compromissos, contratos, repensar, ver como fala, né? Até porque que Marte está retrógrado na casa de Gêmeos, e Gêmeos é o carca de Virgem, né? Então, coisa de resfriado ou tomar atitudes impensadas é muito vista nesse início de mês para vocês, tá? Quando eu falo início, é janeiro, fevereiro, por aí. Depois que Júpiter for direto, aliás, para todo mundo, eu estou dizendo assim, espere Marte ir para o movimento direto e Mercúrio, para vocês fazerem qualquer coisa, tá? Deixa eu ver o que mais. Pode voltar algum processo de doença, um tipo de melancolia, alguma coisa do intestino, ou do pâncreas, do baço, no mês de abril, tá? Júpiter em Áries, ele pode prejudicar um pouco o tratamento médico, ok? Porque existe uma coisa na astrologia que eu não vou entrar em termo técnico, porque disso aqui, né? Mas tem uma coisa de antícia, não antícia, né? Que a gente fala que é um lado sombra, não sombra, né? Então, a conjunção de Júpiter também com Quiron, ele vai causar algum problema digestivo intestinal para você, virginiano de Sol e Lua. Cuide-se, tá? Pode também ter muita dor de cabeça frequente esse mês, esse período desse mês, eu vou botar até abril para vocês. E também insônia, tá? Se cuide mais, o virginiano, principalmente no mês de outubro, tá? E quem tem filhos também no mês de outubro. Condição financeira para virginiano de Sol e Lua. A condição financeira, ela vai passar por muito altos e baixos para Sol em Virgem, Lua em Virgem, ou quem tem estélio também em Virgem, isso aspecta. O que é estélio? 3 planetas numa casa. Aspecta também. Então, pode passar por muito altos e baixos, tá? Então, assim, o ano até começa entre as questões de saúde, mas de uma forma positiva, financeiramente, tá? Você pode receber algum dinheiro pendente também, esse início de mês, aqui no fevereiro e março. Agora, em abril, o seu trabalho, você pode ter problemas, até para ir para o trabalho por falta de dinheiro. Então, sabe lidar com as suas finanças e economia, tá? Para não ter que passar por isso. Não é um período bom para você fazer, não é um ano assim de grande investimento para o virginiano. Mas o virginiano, ele está com algo positivo pela entrada de Plutão em Aquário. Aquário é elemento ar, então ativa o intelecto do virginiano para trabalho. Então, a gente entender e estudar o mapa pessoal é mais importante do que uma astrologia genérica. Isso aqui, eu não sou como os astrólogos que diz que isso aqui é para todo mundo, não. Pode cair para 1 ou 2 pessoas, mas necessariamente isso aqui não vai funcionar para todo mundo. Cada um tem um mapa, cada um tem uma história, cada um tem um pai e uma mãe diferente, correto? Então, quem conta essas historinhas são essas pessoas que puxam a carta e dizem que o mundo tá mil maravilha. Eu não faço isso, que eu detesto mentira, tá bom? Eu não sou santa, mas eu detesto esse tipo de babaquice. Então, vamos lá. Por si só, vamos falar no coletivo, as rendas do virginiano pode passar entre altos e baixos. Algum virginiano pode se divorciar, tem muita crise no casamento, quem é casado, tá? Então, tem que manter o relacionamento bem cordial, tá? Quem é casado aí, tanto homem quanto mulher. A vida em família permanece assim, mais ou menos, nem morno, nem quente, como diz na Bíblia, né? E a virginiana precisa, às vezes, esquentar algumas coisas no relacionamento, e o homem também. Por ser tão prático, às vezes, técnico, administrativo, acha que as coisas têm que ser do jeito que é, e não, como a gente quer, e às vezes não é. Então, para questões de família, emocional,
Lá para agosto de 2023, pode ser para quem é solteiro entrar no relacionamento ou casar. Você que é virginiano pode até casar no mês de agosto, ok? Mas tem discórdia familiar, esse para virginiano ano de 2023, tá? Até pela entrada de Saturno em peixes, mexe com você, porque é uma casa oposta. Vai mexer com o seu trabalho, virginiano, com pessoas do seu trabalho, tanto homens e mulheres. Já tenha isso como uma visão para 2023, tá? Então, estudar, trabalhar, lidar com a ancestralidade é o que a casa de Virgem pede, tá bom? A Virgem é uma casa dustana e o Pachaya. O que é dustana? É um karma pesado, que representa a bilis negra. E dustana, que significa, se você se dedica à fé, à espiritualidade, você cresce. Tanto o gêmeo é dustana, Virgem também é dustana e Aquário também é. Dustana e o Pachaya, que já é uma casa que também cresce. Então, a Virgem, ela tem esses dois lemas, porque a constelação de Virgem é imensa. Então, o virginiano tem que entender, conhecer o seu mapa. Um virginiano nunca é igual ao outro. Pode ser igual assim, por ser crítico demais, mas não é igual ao outro, tá bom? O grau do seu sol, o grau da sua lua é muito importante. Quanto mais velho o grau, na casa de Virgem, a lua mais distante, num grau bem velho, e o sol também, aí a pessoa está numa casa dustana, sofre mais. Quem tem os graus no início de Virgem, ela consegue ir para a carreira, estudar, trabalhar, ser técnico, se formar, ter uma vida próspera, uma vida familiar saudável. Agora, quem tem os graus do Sol e da Lua muito distante, vai sofrer no trabalho, casamento, dificuldade, problema com saúde, e sempre ter que lidar com o intestino, tá? Porque são questões familiares. Quanto mais distante, porque aí tem outra coisa que não dá para explicar aqui, aí é mais do que uma aula, né? Então, eu já estou te dando uma dica legal aí para você saber. A vida amorosa é o que eu falei. Continua um pouco estressante, porque o Júpiter na casa 7ª tem a questão do Rahu, né? Ele dá esse olhar, a gente tem que entender, porque a cabeça do dragão vai entrar em Áries, tá? E no caso, Áries é a sombra do virginiano, é outra coisa também que a gente tem que entender um pouco de astrologia. E isso cria conflitos para o marido, para quem é casado, ou a esposa, para quem é casado, com sogro e sogras também. Então, terapias, meditações, porque quem tirar uma carta para você disser que está maravilhoso, faça o seu mapa. É indicado, tá? Isso aqui eu estou fazendo isso aqui porque me pediram para fazer isso, eu estou fazendo. Agora, indicado é consertar o casamento. Esse é mais indicado aí, tá? Ok? Porque são trânsitos que está dificultando realmente o casamento, o relacionamento entre trabalho, família, tudo mais. Aqui, esse ano, o virginiano vai, embora é uma casa também que vai crescer, e tem essas crises para você lidar. Mas eu considero a casa de Virgem boa porque o Júpiter entra em Touro. E quando uma casa de terra é ativada, ativa Capricórnio e Virgem. E esse é o lado bom. Plutão vai entrar em Aquário, ativa Gêmeos e Virgem, porque Virgem é regido por Mercúrio. Então, vocês têm os dois lados da moeda para fazer dinheiro e melhorar a tua vida em 2023, tá? Nem tudo é ruim, eu só estou dando uma dica, entendeu? De alguns trânsitos, devido à cabeça do dragão e devido a alguns trânsitos que tem. Mas, enfim, é um ano para você, que você vai começar algo, você vai querer crescer e começar algo. Na questão de, como é que eu vou falar? Porque Saturno, quando ele entrou em Aquário, Aquário é regido pelo ar. Entenda de um pouco de astrologia, é regido pelo ar. Então, se rege toda a casa de ar, Mercúrio é ar. Virgem é ar e terra. Então, cria instabilidade emocional, instabilidade de localidade, vários tipos de instabilidade. Então, a gente tem que entender isso. Mas o Saturno vai sair dali, mesmo ele entrando em peixe, fazendo oposição à sua casa. Foram 5 anos e meio de Saturno sacudindo o mundo. Porque Saturno está empoderado quando passou em Capricórnio, empoderado em Aquário. Então, ele em peixe, ele é mais socialista. Mas não deixa de olhar para você, tá, Virginiano? Eu sei que o vídeo está grande, 9 minutos. Então, é visto mudança de carreira para os filhos, para quem tem filhos, né? É visto isso aí.
Os filhos podem melhorar profissionalmente também, planejar um estudo, uma faculdade, fazer um trabalho paralelo, enfim, para ter uma transferência de renda, uma melhora, tá? Então, para alguns filhos de virginiano, vai dar uma melhoradazinha para aqueles que estão realmente querendo trabalhar, e algum filho de virginiano, alguns, nem todos, de Sol e Lua, vai para o exterior, vai pensar em morar fora, tá? Esse é uma característica desse ano para alguns filhos de virginiano, ok? O número da sorte, para quem quer jogar na Mega Sena, é o 3, 8, 4, 15 e o 32, ok? Um beijo, sucesso e um feliz 2023 para você, virginiano.